Primeira questão. No segundo quadrinho dessa tirinha há uma locução verbal. Identifique-a e explique o sentido que ela confere à fala. Então, aqui. Ele deve achar que a Zia aquece. Bom, a locução tá aqui, ó. Deve achar. Deixa eu arrumar aqui. Deve achar, ó. Então, eu tenho a locução verbal formada pelo verbo auxiliar e pelo meu verbo principal, sendo que a locução verbal vai ser formada por um verbo auxiliar e por um verbo principal, que esse verbo principal ele pode ser formado por uma das três formas nominais, pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Neste caso aqui está no infinitivo, ó, termina em ar, primeira conjugação. Quando ele diz assim, ó, ele deve achar que a Zia aquece, eu chego à conclusão que o sentido é de suposição, algo que pode ou não se configurar. Mas para isso, para eu chegar a essa interpretação do sentido que confere a fala, eu preciso ler, lógico, o primeiro e o segundo quadrinho. Nada como uma boa pizza numa noite fria. Ele deve achar que a Zia aquece. Então, eu lendo a tirinha como um todo, eu consigo responder a segunda pergunta que está imbuída na mesma questão. Leia este aviso que a gente vê em vários locais públicos. Sorria, você está sendo filmado. Letra A. As pessoas que não gostam de ser filmadas preferem uma mensagem que dissesse o contrário. Para atender essas pessoas, reescreva o aviso usando a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do plural, ela é constituída por nós. Nós primeira, vós segunda e eles ou elas terceira. Fazendo, logicamente, as modificações necessárias, né? Todo o trabalho de concordância verbal. Sorríamos, nós estamos sendo filmados. Sorrimos, né? Está fazendo referência a nós. Então, está aqui toda a readequação da frase para que ela fique na primeira pessoa do plural, que é o nós. Letra B. Criou-se recentemente a palavra gerundismo para designar o uso abusivo de gerúndio. O gerundismo ele é muito comentado pelos professores de redação, principalmente os professores de redação de Enem e vestibular, e tem que ter cuidado na hora da escrita para não usar de forma exagerada o gerúndio no teu texto. Fazendo, cantando, dançando, objetivando. Por isso que criou-se recentemente essa palavra gerundismo, pelo uso excessivo do gerúndio nas produções textuais. Na sua opinião, esse tipo de desvio ocorre no aviso acima? Explique. Sorria, você está sendo filmado. Na oração, você está sendo filmado, o uso do gerúndio é pertinente nesse caso, pois indica ação prolongada, ou seja, concomitante ao momento em que é anunciado. Então, aqui não tem nenhum excesso de uso de gerúndio. Nessa questão de vestibular, a gente pode considerar ela como uma questão de grau difícil. Bom, é o seguinte, uma ideia radical demais. Grátis pode significar muitas coisas e esse significado tem mudado ao longo dos anos. Grátis levanta suspeitas, mas não há quase nada que chame tanto atenção. Quase nunca é tão simples quanto parece, mas é a transação mais natural de todas. Se agora estamos construindo uma economia em torno do grátis, deveríamos começar entendendo o que ele é e como funciona. Na primeira frase do texto, o tempo composto tem mudado expressa uma ação. Né? Olha aqui
locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal formado por um particípio, né? O ato. Letra A. Concluída e pode ser substituído por mudou ou muda. Grátis pode significar muitas coisas e esse significado mudou ou muda, mudou ao longo dos anos? Significado muda ao longo dos anos? Letra B, em processo e não a forma simples que o possa exprimir. Grátis pode significar muitas coisas e esse significado tem mudado ao longo dos anos. Ele está em processo, tem mudado. Olha, essa alternativa está bem interessante. Hipotética, como se fosse uma hipótese, pode ser substituída por mudaria. Grátis pode significar muitas coisas. Isso significa tem mudado, significa mudaria ao longo dos anos. Não está falando que é algo hipotético. Em continuidade e pode ser substituído por mudara. Grátis pode significar muitas coisas e esse significado mudara ao longo dos anos. Não está em continuidade, mudar. Aqui a mesma coisa. Aliás, então, as mesmas alternativas. Aqui, gente, a resposta correta é a letra B, porque está mostrando um processo, tá? Grátis pode significar muitas coisas e esse significado está em processo, tem mudado ao longo dos anos. Na frase grátis pode significar muitas coisas, esse significado tem mudado ao longo dos anos, ou seja, a locução verbal em destaque, ela indica uma ação que está em processo. No caso, que o significado de grátis não só se transformou, como vem se transformando ao longo dos anos. Isso impossibilita a substituição por formas verbais no passado, tais como mudou, mudava ou mudara. Por isso que, para interpretar essa questão e responder, eu não posso me limitar a somente onde inicia o período e termina o período dessa oração. Eu preciso ler o texto, todo o trecho aqui, como um todo, para conseguir interpretar e chegar à conclusão que a resposta correta é a letra B. Emprego infinitivo pessoal e impessoal. Na videoaula sobre formas nominais e locução verbal, eu abordo sobre infinitivo pessoal e impessoal. Aqui pede para colocar o verbo viver. O correto é vivermos nós próprios tais experiências, é o mais importante nesse momento. Quando o infinitivo, sem estar formando par com outro verbo, sem ter um verbo auxiliar do lado dele, tem seu sujeito devidamente expresso na oração, ele vai concordar com esse sujeito. Quem é que nós próprios tais experiências é o mais importante nesse momento? Nós próprios. Nós, né? Nós vivermos nós próprios. Então, tá aqui o meu sujeito devidamente marcado na oração, então o meu verbo vai concordar com o meu sujeito, né? Vivermos nós próprios tais experiências é o mais importante nesse momento. Número 2. Para nós seria um problema fácil de resolver, verbo resolver, quando servir de complemento nominal de um adjetivo. Para nós seria um problema fácil de resolver. Seria um problema fácil de resolver. Número 3. Verbo amar. Amar significa um só tempo, alegria e renúncia.
Aqui está a forma nominal no infinitivo, que obviamente é invariável, porque ela cumpre a função de substantivo, porque as formas nominais, elas recebem esse nome porque elas podem cumprir a função de um nome. Então, aqui, amar está cumprindo a função de subjetivo. Amar significa um só tempo, alegria e renúncia. Número 4. O general ordenou ocuparem todos os seus respectivos postos. Verbo ocupar. Bom, primeira coisa que a gente precisa ficar atento aqui. Quem é que ordenou ocupar todos os seus respectivos postos? O general. Então, este meu primeiro verbo vai concordar com o sujeito o general, que está no singular. Bom, o general ordenou o quê? Ocuparem todos os seus respectivos postos. Quem é que deve ocupar os seus respectivos postos? Todos. Então, aqui nesta oração, o verbo ocuparem, ele está concordando com o sujeito todos. O general ordenou. Quem ordenou? O general. Quem é que vai ocupar todos os seus respectivos postos? Todos. Então, aqui o meu verbo está concordando com todos. Sem analisarmos seu currículo, não poderemos admiti-lo. Por que o verbo analisar ele foi flexionado? Quem é que não pode admitir ele sem analisar o seu currículo? Nós não poderemos admiti-lo. Então, aqui, ó, sem nós analisarmos seu currículo, não poderemos admitir. Por isso que ele é flexionado. Não deves sair daqui triste e magoado com teus parentes, ó. O meu sujeito está desinencial aqui, o elíptico, ele está escondidinho. Não deves tu sair. Então, eu tenho o verbo auxiliar concordando com o sujeito e o verbo principal formado pelo infinitivo, ele é invariável, ele não flexiona o verbo principal. Precisamos reviver todo o nosso passado. Aqui, nós, ó, o sujeito desinencial elíptico aqui, nós precisávamos. Então, o verbo auxiliar concordando com o sujeito e o verbo principal formado pelo infinitivo, ele não é flexionado. Número 8. Não os mandei fazer isso. Por que o verbo aqui, ele não é flexionado? O infinitivo, nesse caso, ficará, porém, invariável se tiver como sujeito um pronome pessoal oblíquo, que no caso aqui, o sujeito da minha oração é o pronome pessoal oblíquo os. Número 9. Vamos voltar amanhã. Quem é que vai voltar amanhã? Nós, né? Tá o meu sujeito aqui desinencial elíptico, tá ele aqui escondidinho. Então, o verbo auxiliar vai concordar com o meu sujeito desinencial e o verbo principal, que é o meu infinitivo, ele não é flexionado. A número 10, deixá-os entrar. Deixa-os entrar. É a mesma regrinha da questão número 8. O infinitivo, nesse caso, ficará invariável se tiver como sujeito um pronome pessoal oblíquo, que é o os.